Um abraço a todas e a todos aqui. Eu que tenho 52 anos, como comunicador esportivo, como jornalista e radialista, estou me rendendo agora à internet. É o que está mandando agora a internet. Eu trabalhei em jornais, rádios e TVs várias. Trabalho ainda, né? Estou na 89 FM, lá no esporte. Mas agora resolvi fazer uma programação especial, digna, né? De estrear na internet. Esses meus 52 anos, acompanhei tudo aqui do esporte joinvilense. Então, esse programa agora, que se chama José Mira, Entrevistas Especiais, eu vou contar a história daquele pessoal que fez história no esporte joinvilense, destaque naturalmente para o Joinville Esporte Clube, contando a história deles. Vão ser programas históricos. Toda sexta-feira, esse horário, eu entrevisto um. Para ter uma ideia, o próximo entrevistado vai ser o sucessor desse que eu vou entrevistar agora. Foi este que eu vou entrevistar agora, começou a bela história do Joinville. Foi simplesmente capitão, artilheiro e também campeão do primeiro título do Joinville em 76. E é joinvilense. Já vamos contar a história dele, começou no Caxias, tem um negócio interessante dele, mas deixa eu apresentar primeiro aqui meu grande amigo, Osni Fontan. Tudo bem, Silmira? Grande radialista da nossa história. Você que acompanhou o Joinville Esporte Clube e o próprio Caxias, a minha carreira de atleta de futebol. É uma honra estar aqui, ser entrevistado por Vossa Excelência, porque você tem uma memória impressionante, lembra de todos os destaques e principalmente os jogos memoráveis do Joinville Esporte Clube. O Fontan, eu tenho assim com você, eu quando garoto morava ali perto da estação ferroviária, era meu pai, e assistia jogos aqui pela Redondeza, e no Campo do Santos, inclusive eu joguei lá, tinha o Esporte Clube Brasil, tinha meus 18, 19 anos, não era lá, ainda cronista esportivo, e via o Santos jogar, e vi você jogando pelo Santos. Foi o começo da sua carreira ali? Foi, eu morava na rua Coronel Francisco Gomes. Na Avenida Cuba, né? Na Avenida Cubas. E tinha dois campos ali, tinha o Santos e tinha o Estrela do Sul. E guriada, né, nova, brincalhando, era todo dia no campo do Santos fazendo uma brincadeira de bola, né? E correca lá, cortando o gramado, cortando o campo, porque estava com muita areia também muitas vezes, né? E ali, então, comecei a história jogando pela primeira divisão do Campeonato Joinvilense. Aquela época era campeonato de futebol amador, mas eram os principais times. Quantos anos você tinha quando começou, Fontan? 16, 17? Acho que 16 anos, porque eu comecei no Caxias aos 18. Então lá ficou no Santos. Ficou no Santos. E também joguei um ano na Tigre, por causa de uma história. Nós vamos contar essa história aí. Então, vamos mostrar a foto aí do Santos aí, ó. Tá aí o teu time, Fontan. Aquele que parecia um pouco velho, uma foto antiga, era o teu pai que era o técnico, né? Era. Ele gostava muito de futebol lá, e me acompanhava onde eu ia, e era o técnico do Santos Futebol Clube Você lembra esses caras aí? Pode mostrar a foto de novo, garoto? Isso. Você lembra? Eu me lembro do Giga, do Cardeal. O Giga, esse é o compridão ali. Como se diz aqui, nós falamos aqui de saqueira preta. Saqueira preta, né? O Cardeal. Cardeal é o primeiro agachado lá. O Schmidt depois de você, eu acho que é o Nilton, aquele ali, depois de você, antes do Schmidt, né? E tinha o goleiro, era o Baritô e o Zito. O Baritô era o goleiro, mas quem era o titular? Porque o Baritô depois jogou futsal. O Baritô jogou na final do campeonato quando nós jogávamos. O Zito começou antes. Vocês decidiram contra o Glória, o campeão, o título? Nós jogamos contra o Glória. Na Rua 15, né? Na Rua 15, porque era para a decisão do campeonato, que se nós ganhássemos do Glória, que era quase impossível, na verdade, foi campeão Fluminense de Itaú. Porque nós tiramos o Glória da parada. Tiraram o Glória da parada. Depois disso, aí você foi convidado
como é que você foi convidado para ir ao Caxias? Na verdade, eu servi o batalhão. Isso. E o batalhão estava ligado ao meu capitão da companhia, capitão Lassance. Oh, foi um grande goleiro do futsal do Joinville. E outra, quem era presidente da Expoville? Os Nifon... Não. Na época, Afonso Schitzler? Não. Foi o Afonso Schitzler. Que era da... Então você vê como é que eu ia escapar de jogar no Caxias. E o capitão lá também, quando eu joguei no Guarani, né, futsal. Também jogasse também no Guarani, ali no Cruzeiro. Dizia, se eu fosse jogar em outro time, eu fico ali de plantão no batalhão. Mas você assinou por 2 times, né? Como é que foi aquela história? Foi a verdade. Caxias e América. Daí como meu pai era americano, e puxou então o assunto para ele, foram lá em casa o Cláudio Wagner, supervisor do ali na rua Monsenhor Gersino, me convidando para jogar na América. E deu a base salarial toda, já como é que nós ia fazer e tal. Meu pai, entusiasmado, então, não, assina, porque eu era de menor. Daí, mas já tinha passado por alguns jogos no Caxias, né? Já. Daí ele disse, não, tem que ir para a América, porque o teu pai é americano, não sei o que, tal. Eu fiz a vontade do meu pai e assinei no América, por uma temporada. Consequentemente, quando o Caxias soube, Afonso Xiste soube, e o capitão Lassance soube da situação, me pegou no pé, né? Aí o que aconteceu? Aí nós fomos falar com o presidente da América, que era o Kurt Meiner. Já era o Kurt Meiner. Kurt Meiner dizendo, não, já tem uma polêmica muito grande disso aí e tal, eu já rasguei o teu contrato, já está no lixo aqui na MLEPER, não sei o que e tal. Pode assinar onde quiser, porque já estou chateado com tudo isso. Aí eu assinei no Caxias, com a mesma proposta que a América tinha dado, que era lembra, de R$500 por mês durante um ano. E o que aconteceu? Os 2 contratos na segunda-feira deu entrada na Liga Joinvilense de Futebol. Naquela época começava o registro na Liga mesmo. Na Liga, iniciava na Liga. E o presidente da Liga era Giuliari. O falecido Giuliari, que foi presidente da federação. E aí foi para, se eu não me lembro, foi para uma decisão da corte lá, da comissão. Então o Fontana não pode jogar nesse ano nem no Caxias nem no América. Aí eu joguei no da Tigre. Mas com amador, né? Como amador. Era amador também. Jogava primeira divisão. Mas com a promessa mantida do Caxias. Quando você voltar, você vai ter o mesmo salário e a mesma situação que que foi programado. Mas pagando o meu salário jogando na Tigre. O primeiro jogador a receber do futebol amador foi você, então, né? Então ninguém recebia naquela época. Não, provavelmente não. Aí, por causa dessa compensação, eu não tinha outro jeito de não ir para o Caxias, né? Apesar que tinha uma simpatia pelo América, porque meu pai jogava família, e eu ia a jogos do América. O teu irmão era americano também, né? O que jogava bem lá no meio de campo, jogava de volante, assistia o time do Independente uma vez. Não, meu irmão não era... não era jogador? Não. Jogava dominó bem. Dominó jogava bem. Então não era, não. Estou confundido. Mas aí você jogou na Tigre, e depois foi para o Caxias profissional. Exatamente. E aí eu assinei em 68 no Caxias. 68? Comecei a carreira. Aí formou aquela famosa dupla, você e Piava, o Piava também da Avenida Cuba, é isso? Começaram juntos no Caxias? Começamos juntos, não? Tem uma foto, põe aí a foto. Aí, ó, Piava, que foi para o Jeca, essa dupla. Essa era a dupla do Caxias, do meio cancha do Caxias. O Piava era um ladrão de bola, né? Para mim, Vira, não desmerecendo os demais volantes que o Joinville teve, eu digo para mim, o volante que me ajudava muito era o Piava. Em termos de craque, vamos dizer que o Jorge Luiz era mais craque. Só que o Jorge Luiz já era um lançador para Britinho, lançador de bola, e ele não me passava muitas vezes o comando do jogo. Uma vez você me deu uma entrevista assim, Caxias, no América, que o Fontan, aliás, o Piava, era aquele cara que roubava a bola e não fazia falta. Exatamente. Aí você disse, Piava pega a bola, já encosta nele, dá pra mim que dali pra frente é eu que toco. Era isso, né? Exatamente. Ele não era um bom passador de bola, né? Não, era... Desarmador. Desarmava muito bem e tinha com aquelas pernas fininhas dele, ganhava todas as divididas de bola.
E para mim foi o cara que me ajudou muito no Caxias Futebol Clube, foi o Piava, porque ele me municiava o tempo todo. E ajudou no Jack também, né? Jogou no Jack. E veio conosco pro Jack 76. Também. Agora, a 68 você foi pro América. Pro Caxias, desculpe. O Caxias formou um timaço em 68, né? E você estava começando. Eu para mim, foi um dos grandes times do Caxias, aquele 68. Põe aí a foto aí do time do Caxias, quer ver? Esse time ganhou do Grêmio aqui de 2-0. Se lembra? O Jairzinho lá, o ponteiro. Se não me engano, o Jairzinho fez 2 gols. 2 gols, ia dizer o Jairzinho. Deu um passeio no Everaldo, aquele lateral esquerdo. Eu não trabalhava na imprensa ainda aí. Eu tinha meus 18, 19 anos, mas assistia aos jogos do Caxias, que eu era caxiense, morava ali na estação. Você vê, fala um pouquinho mais próximo ao microfone. Tá aqui, ó. A gente às vezes pede lá, aqui tá melhor, ó. Nenê, esse veio de Criciúma. Nenê é a chuteira de seda. Luizinho, que lateral. Melhor lateral direito da história de Joinville. Orlando, lateral esquerdo, Avenida Cuba, fez aniversário ontem, 82 anos. 82 anos. Getúlio, esse veio do Paraná. O Dinho também veio de fora. E o Jairo, goleiro que faleceu também. O Jairo é o único joinvilense, o único nascido em Joinville que jogou na seleção brasileira principal. O ataque, o Jairzinho, Norberto Open. Norberto Open. Depois quero que tu conte uma história. Léo, Léo, que meia. O Léo veio de Criciúma também. E o Mickey, que estava chegando aí, né? O Mickey também foi um jogador que chegou aí. Fez o sinal de vitória, jogando o Fluminense. Ele foi daqui para o Fluminense. Ele e Jairo foram para o Fluminense. Vendido pelo Afonso Schisler, para fazer aqui bancada ali aquela parte daqui, bancada coberta, lá. Né? Uhum. Mas esse time em 69, praticamente, esse time, aí não jogaram, decidiu o título de 68 com o Comerciários, lá do Alto também, além da Vitória do Grêmio, mas esse jogo só saiu em 69, teve um protesto do Caxias, o Comerciário ganhou o título, aí o Caxias tinha um protesto um jogo lá que o time jogou irregular, tinha que ganhar os pontos, depois ganhou, aí foi jogar. Quem era o técnico? Era Lúcio Fleck da Rosa? Não, nesse jogo contra o Comerciário era Sagaz, Nenê. Fizeram uma comissão, não uma tinha comissãozinha. Porque o time estava meio parado, né? Estava parado, porque na verdade contra o Comerciário, eu joguei aqui contra o Comerciário. Nós empatamos. Empataram isso. E jogamos lá em Criciúma. Empataram também, mas não laram um gol do Mickey no final. Exatamente, foi o que aconteceu. E nesses 2 jogos, eu era o titular do time. Joguei os 2 jogos. Como prolongou-se a decisão... Foi pro terceiro jogo lá em Florianópolis. Norberto Ope se recuperou da lesão que tinha. Consequentemente, eu com 18 anos, foi meio novo ainda. Saí para o Norberto. Infelizmente. Você jogou esse time, aí saiu você, o Norberto não jogou. Aí que não jogou, acho que no lugar do Norberto jogou o Águia. Parece que o Águia. O Águia jogava, né? O Águia também jogava. Porque... O Jairo também foi sacado do time porque acharam que era novo, jogou o Julinho. Julinho jogou. É um lance, ainda tem um lance meio complicado. Aquele gol lá, que ele disse que o vento sul que atrapalhou ele, tava 1-1 lá com o Avaí. Aí chutaram uma bola lá intermediária no segundo tempo e ele meio que aceitou, ele disse que o vento desviou, né? Mas eu era garoto, Caxias, eu era sócio do Caxias. Eu joguei no Juvenil do Caxias também, um pouco antes. Mas esse era um timaço, hein, Timaço. Você tinha o Águia ainda, né? Tinha o Águia que veio aquele do Rio Grande do Sul. Ele e o Butiaco. Fizeram a campanha para trazer os 2 jogadores. Isso, para comprar o Águia principalmente. Exatamente. Depósito lá no Bradesco. Então tá. Então você ficou no banco, o Norberto não jogou. Na decisão do campeonato de 68. O Norberto não jogou no primeiro e no segundo, tava voltando lá. Mas na decisão ele jogou. Na decisão jogou. Então aí. Tiraram você. Me tiraram e colocaram o Norberto no lugar. Poxa. E o Águia jogou junto também. Então tá. Vamos falar agora do Jack, que os caras estão assistindo. Não é para falar do Jack, tá falando a história do Caxias. Exatamente. Nós estamos falando da história do Fantam. Aí já houve a fusão. Eu sempre digo, Fantam. Aí eu já estava na imprensa. Eu acompanhei os últimos anos do Caxias, que foi 74, 75. Foi uma extremunção ali do Caxias, né? Você teve o salário, outro dia eu vi naquele documentário, falando em documentário,
do Anildo Jorge, ele está nos assistindo hoje, Anildo Jorge. Um abraço. Um abraço, Jorge. Nós participamos, eu com o Fontana fomos 2 protagonistas daquele documentário, quem não assistiu, procure assistir, do primeiro título do Joinville, conta a história. Muito bonito. E aí veio então a fusão com o América Caxias, mas vocês estavam, Caxias e América estavam, salário, você falou naquele comentário que chegou a ter 7 meses de salário atrasado no Caxias. Exatamente. Para ter só uns valezinhos que eles davam para... E aí não dava, né, para jogar. Exato. O Jairzinho já tinha saído do América, porque o Jairzinho foi do Caxias para o América, depois saiu, na fusão ele não estava mais no América, ele não veio não veio mais para o Jack. Agora, esse time, Fontana, foi o planejado pelo Jack, eu acompanhei todo, já estava na imprensa, que era um time para 2, 3 anos, né? Os empresários, vamos aos poucos, não vamos... Inclusive, o objetivo não era contratar ninguém, de repente o time começou a ganhar e você começou a fazer gols, né? É impressionante, porque a imprensa toda, né, dizia que era um clube como para mais tarde. Para mais tarde. Não é a imprensa. Quem falou para a imprensa foram os empresários lá que criaram o Joinville. Nós vamos devagar. Vamos segurar, porque vamos devagar. Vamos com os jogadores do Caxias e América aí, depois vamos ver. Porque na verdade foi a união dos dois times. Dos dois profissionais. Só. Na verdade, não teve absolutamente. Só quem veio no final foi o Ratinho, né? O Ratinho, o responsável pela contratação, sem querer, fui eu. Eu fui entrevistar lá o Ratinho na loja dele, lá, já está na Rádio Cultura, o Ricardo Passos vai lá, que eu tinha entrevistado o Valdomiro sobre o Ratinho. Disse, não vamos contratar ninguém. Porque quando o Ratinho abriu a loja, que estava no São Paulo, parou, houve um barulho na cidade, vamos pegar o Ratinho. Aí fui lá, quem estava lá conversando com o Ratinho, Lauro Búrigo, técnico do Internacional de Lages. Ele disse, Mira, já vou te dizer uma coisa, eu conhecia bem o Lauro, que esteve na América, né? Já vou dizer uma coisa, Mira, não vem aqui que o Ratinho já está acertado comigo, pro Internacional. Aí entrevistei o Ratinho, entrevistei o Valdomiro, fui dar um tiro na igreja, os gaúchos que dizem, fui dar um tiro no padre, acertei a igreja, né, que era só... Aí o Ratinho, vamos ver, o Luburi e tal. Era mais 5, 5h30. Fui lá para a Rádio Cultura, o Sport era 6h30, botamos no ar. Aí outro dia de manhã o Ratinho telefonou, não conto nada para vocês, eu e o Ricardo. Às 8 horas, quando vim abrir a loja, o Valdomiro já estava me esperando ali. O Valdomiro morava no prédio, no Bonneville ali. Estava me esperando, eu já falei lá com vão abrir a mão. E contratou o Ratinho ali, que veio o Ratinho então. O Ratinho foi o responsável pelo cruzamento naquele gol contra o Figueirense com o fio de cabeça. Isso. Não da decisão de 76. No primeiro gol. Do primeiro jogo. No primeiro jogo no estádio do Caxias, à noite, né? Exatamente. E, então, aí depois foi dando certo, aí contrataram mais gente, né? O Celso, lateral esquerdo, Veiga, ponta esquerda, Rinaldo, centroavante, E aí, como é que foi aquilo que a coisa começou a dar certo e você fazendo gols? É impressionante. Aliás, tem uma história ali, falando que você, da primeira vitória, se não me engano, era a primeira contra o Marcílio Dias, né? Contra o Marcílio Dias. Teve aquele pênalti no finalzinho lá, que tu cobrou e fez, é isso? Eu fiz o gol da vitória do primeiro jogo, o Campeonato Catarinense 76, foi contra o Marcílio, eu fiz o gol. De pênalti, não foi? Ou não? Não recordo que foi de pênalti, não, Mira. Porque o Alcino, o falecido Alcino, pegou lá nos treinos. Quem é o cobrador de pênalti do Caxias? Fontana. Do América, o Linha. Começou a treinar vocês e o Linha acertou mais do que você no treino. Ele foi colocado como... Essa história é muito interessante. Fizemos um rateio, aliás, uma competição depois dos treinos. Era eu, o Mira, o Linha. O Linha e o Paulo César. O Paulo César também. Todos os três bateram os pênaltis, uma quantidade X de chutes, e o melhor foi o Linha. Eu fui em segundo e o Paulo César o terceiro. Aí, tudo bem. Batedor de pênalti, se ocorrer, bate o Linha se estiver jogando. E segundo o Fontana se estiver jogando. O Paulo César seria o capitão do time que pode bater o segundo pênalti. O que aconteceu? Jogo do Avaí. Com o Avaí foi. Com o Avaí, no Ernestão, se não me engano, 44 minutos do segundo tempo, pênalti a favor do Joinville.
o Linha passou por mim. Eu não bato. Eu não tô preparado para bater. Eu, como capitão e como segundo batedor, melhor batedor dos treinos, bati. Consequentemente, fazendo o gol, a sequência veio. Quer dizer, passei os 4 anos no Joinville e não bati, não perdi pênalti. Foi o batedor oficial e não perdeu nenhum, né? Não perdi nenhum. Aliás, você perdeu só um pênalti na sua história como jogador, né? Você me contou uma vez, no Caxias? No Caxias, um amistoso no norte do Paraná. Lá em Guarapuava. Chutei por cima da trave lá, um pênalti. Foi o único era um amistoso, claro, mas era de responsabilidade. Podia ter feito para não. Mas você começou a bater pênalti quando a gente volta para o Caxias, depois que o Luizinho parou, que o Luizinho era o cobrador oficial de pênalti do Caxias. Né? O Luizinho era batedor. Mas depois ele parou cedo também, né? Mas enquanto ele jogava, ele também batia. Ele batia bem. Aí tu não lembra quantos gols, quantos pênaltis bateu? Não, até um dia eu estava preocupado em perguntar lá para o nosso, que tem a nossa história do Jack lá, se quantos gols de pênalti eu fiz. Mas deve ter sido o quê? Uns 10, 15, uma coisa assim, mas não sei se é muito. Não perdeu nenhum? Não. Não perdeu nenhum. Aí em 76, começou aquela sua... A história do Joinville, e aquela época o esquema era diferente, né, Fantástico? Jogava Piava, você, o Linha fazia o terceiro homem, né? Terceiro homem, às vezes o Chico Samara. O Chico Samara. Muitas vezes o Linha jogava pela direita. Porque eu revezava ali com o Ratinho, tinha o Ferreira que também jogava, o Ferreira Abraço, que veio lá, jogou no Santos com o Pelé. Também também veio depois. E o centroavante. E o ponto esquerdo era o Zequinha, né? Zequinha. Que era do Caxias. Esse é do Caxias. Esse era do Caxias, pois é. Era assim o menos conhecido, assim, vamos dizer. Na verdade, o jogo contra o Vasco foi 6 jogadores do América e 5 jogadores do Caxias. Isso. Hoje esse jogo com o Vasco da Gama. Na apresentação dele. Na apresentação. E o gol do Caxias, do Tonho, do Joinville, foi feito pelo Tonho. Quando houve a fusão, o Tonho estava jogando aonde? No América? Acho que estava, porque ele jogou no Caxias também, o Tonho. Jogou no Caxias. Também. Na fusão ele estava no Caxias, aí também não. Eu acho que ele estava no Caxias, porque ele jogou primeiro no América, né? Jogou primeiro no América. E eu sei de um jogo de Caxias e América, que foi 3-3, que estava 3-0 pro América no primeiro tempo, e o Joinville... Foi lá no Estado da América, eu estava lá assistindo esse jogo. E aí o técnico do América, eu acho que era o Arpino, não sei quem era, estava 3-0, aí botou não Badeco, mas o Badeco, o professor, não aquele oficial. Não o delegado lá. Outro deu aula comigo lá no Plácido Olímpio. Dizem, mas um jogador lá, aí o Caxias reagiu e empatou 3-3. Tem o Martoni, era o Martoni, né? Martoni. Fez 2 gols. O ataque era Martoni, Tonho e eu. Era o Tonho, já jogava? Já jogava naquele... Fez gol naquele jogo? Naquele jogo ele fez um gol. 2. Então o Tonho, quando houve a fusão, o Tonho foi do Caxias. Você uma vez falou para mim, não faz muito tempo, né, que esse pessoal está morrendo, mas se disse, mira, o único jogador vivo que jogou nos 3 clubes profissionais, América, Caxias e Jack, sou eu. É isso mesmo? Exatamente, tendo em vista o falecimento, né, do Tonho e do centroavante baixinho. O Romualdo. O Romualdo jogou no... Esses 3 mas o Romualdo não jogou no Jack, né? Jogou. Jogou também? Jogou. Também teve no Jack? Jogou, sim. Eu me lembro que não jogava canasta na casa do sogro dele, que era o Chiquinho lá... do América lá, tinha uma casa lá que nós jogava canasta lá, que era... Então esses 3, porque o Tonho morreu, você que está vivo. No América teve uma rápida passagem, né? Quando o América foi campeão em 70 ainda, disputou um Brasileirinho, parece aí. Eu joguei porque o Caxias estava parado, e o América parece que fez um torneio Paraná Santa Catarina. Não, e a Ponte Preta também participou desse torneio. Não, era um outro. Era outro daí. Paraná Santa Catarina, e aí, como eu estava parado ali, o Caxias, foi o Lauro Búrico, que era o treinador do América, na época, e convidaram para jogar no Caxias, do América. Aí eu tive uma passagem pelo América, tive lá jogando lá em Curitiba contra o Atlético, se não me engano, e Curitiba. Isso.
O tempo do... Foi essa época que você jogou no América. Então, outra vez que assinou, eu não sei quantos jogou. jogos que eu fiz pelo América, mas acho que, se não me engano, foi 3 meses só de passagem. Isso. Mas teve, então, a passagem no profissional. No profissional. Aí você jogou 76, 77, que eu sempre digo, Joinville ganhou alguns títulos difíceis em Santa Catarina. Como de 76, o Joinville não era favorito, de repente ganhou, decidiu que o Figueirense não vale, porque tinha ganhou aqui, empatou lá, mas não era campeão, que tinha que ter um terceiro jogo, jogar por mais empate. Era melhor de 4 pontos, naquele tempo valia 2 pontos da vitória. Seria em Itajaí o jogo. Exatamente, seria campo neutro. Campo neutro. Aí nesse meio, jogou domingo lá com o Figueirense, empatou, segunda-feira julgaram um recurso do Juventus de Rio do Sul. Exatamente. Ganhou uns pontos que tinha perdido contra um time, e ele passou aí o Figueirense, aí passou o Joinville, eu sempre digo, o Joinville foi super campeão. Decidiu de novo, aí ganhou as duas lá, o gol do Linha lá em... O Linha em Rio do Sul e o Tonho em Joinville. No final do jogo, né, aquela bola sobrou lá, ele cobriu o goleiro lá do meio, e o Tonho em Joinville, né, foi 1-0. Esse título foi difícil porque na época os times do Figueirense e do Avaí eram melhores que o Jack. Eram melhores, sim. Eram melhores. Mas olha, deu tudo ainda certo. Não existia, era o comerciário. Chapecoense também ainda estava, mas Chapecoense ganhou do Avaí. Esse título em 77. Aquele 77 foi incrível. Nós ganhamos a Copa... O Joinville saiu com 2 pontos extra, 2 pontos extra na frente. Aí ficou 5 na final, turno e retorno, né? Exatamente. O Joinville ganhou as 2 Copas. Ganhou 2 Copas que tinha, exatamente. Porque aquela vez as Copas não eram disputadas à parte, era cada turno do campeonato. E ganhou um ponto em cada Copa, saiu com 2 pontos. Saiu no pentagonal com 2 pontos na frente. E na época eram 2 pontos a vitória, não eram 3. Exatamente. Aí estreou no pentagonal com a Chapecoense, aqui lá no Estado da América, o Rinaldo, centroavante, era o Rinaldo, revezava com o Tonho, fez um gol lá de fora, um chutaço lá de fora, se não me engano. Você jogou, pode ser melhor, mas saímos com 4 pontos. Exatamente, foi isso exatamente. Aí, briguei a Joinville, mas depois o time entrou num parafuso desgraçado. Aí nós perdemos pro Avaí aqui e perdemos pro Avaí lá. Figueirense também parece. Ficamos fora da final. Eu me lembro, ainda tinha um penúltimo jogo contra o Comerciário lá, era um dia à tarde, naquela época Criciúma não tinha iluminação, foi à tarde o jogo lá contra o Comerciário. E o Joinville tinha um time bom, trouxe os caras bons, Luiz Antônio, Paulo Garça, e mais uns 3 que já estavam armando o time para o brasileiro, que ia disputar em 77, né? Exatamente. Aquele Luiz Antônio era o cara da pedalada, né? O baixinho. E não sei o que, disseram que... Comentaram lá que tinha havido uma conversa lá com os jogadores do Comerciário, estava 0-0, o Comerciário ainda não tinha feito gol. Aí o Luiz Antônio entrou na cara do goleiro. Quando ele entrou, o goleiro já foi para um canto. Aí ele foi dar uma pedalada e cair com bola e tudo pela linha de fundo. O velho estava no banco, fica lá, dá a volta lá. O Luiz Antônio, ele era um atacante, e quando ele jogava mal, por exemplo, ele já não vinha para a eleição de segunda-feira, porque o João Lima pegava no pé daquele que não jogava nada. Então ele disse, nem vou para não receber esporro. do João Lima, mas o técnico já era o velho já. Era o velho. Trouxe lá o volante lá, o Cuca Ducha lá, veio do Rio lá também. O Tuca, né? O Tuca veio para tentar jogar na minha posição. Aí não conseguiu. Ele ia conseguir, né? E também do Piava, também. Aí veio a estreia do 77 contra o Grêmio, no Catarinense, é que eu digo, os títulos mais fáceis. Depois o outro que perdeu, em 92, vocês não jogavam, o Joinville perdeu, fez aqui contra o Avaí, a semifinal. Exato. Perdeu lá, ganhou aqui, e aí empatar já pelo empate na prorrogação, que o Avaí fez o gol contra, no último minuto, o Avaí ganhou e nós fora. E aí se o Joinville ganhasse, ia decidir com o Brusque, jogando a primeira lá e a segunda aqui. Era um título. Exatamente. Era o último ano do Valdomiro. O Valdomiro disse que queria se despedir com o título. E o Brusque foi campeão e ganhou os 2 Avaí, porque decidiu em casa.
Foi até aqui, o zagueiro do Joinville, aquele loiro. O Leandro. O Leandro, é. E o volante lá, que jogou no Fluminense, jogou no Curitiba. Sempre tem o nome do seu volante, esqueci. E foi o gol no último, um dos últimos minutos do jogo. Último minuto? Eu me lembro perfeitamente, tem lance às vezes que fica gravado. O Avaí tem um ponto esquerdo, Gerry, que veio do Fluminense. Aí era o Dalmo, né? Era o último minuto, Dalmo não tinha colher de chá, acabava em cima da hora. Aí jogaram uma bola lá no meio de campo para esse ponto esquerdo do Avaí. O pessoal parou, não é porque ele deu um pique. O lá conseguiu pegar a bola ainda antes de sair. E cruzou, que estava no final. Aí não era o nome do volante Curitiba. Se bater ele, o Leandro, o gol contra o Joinville. Exatamente. Esse jogo eu estava assistindo lá naquela bancada. Eu estava comentando lá para a rádio. Classificou o Joinville em casa, conseguiu o último gol. E ia decidir o título com o Brusque. Jogando a primeira lá, a segunda aqui. É. Aí não houve como. Aí em 77 aí veio a grande estreia do brasileiro contra o Grêmio. Você é acostumado a jogar contra o Grêmio, né? Jogou no Caxias, naquele amistoso lá. Falando nisso, só voltando de novo, parece que houve um interesse do Grêmio em você. Naquele jogo que o Caxias ganhou de 2-0, foi um jogo durante o dia, com chuva, inclusive. Eu tive uma participação muito boa no jogo. E era um guri de 18 anos, você na época? Tinha 18 anos, e houve um interesse, assim, por cima, assim, mais ou menos, que falavam, né? Eu acho que era interessante levar o Fontão, mas eles iam levar para experiência, levar para treinamento, mas mesmo assim, ofereceram um valor, que na verdade era um valor que, como eu jogava no Caxias e trabalhava na Expuville, não compensava. Não cobria os dois. Não cobria. E aí muita gente me dizia, que nem o próprio Romeu Gonçalves, que é nosso falecido cunhado, o teu futebol não é para força bruta, teu futebol é mais técnico. Então a gente desmotivou-se um pouco para ir para lá, porque só era empatar também não dá, né? Aí 77, o Brasil, o primeiro brasileiro que você jogou, naturalmente, estreia contra o Grêmio aqui, foi 1-1 aquele jogo, né? O Tarcísio perdeu um pênalti. Perdeu o pênalti. E aí empatou o jogo. No fim teve um gol do Joinville lá, o Taquito, que veio. O Alvirense era a bandeira, parece, e deu gol. Aí o árbitro anulou, estava impedido realmente o Taquito. Mas foi empate 1-1 com o Grêmio aqui. 1-1. E foi um bom campeonato brasileiro, que o Joinville ficou numa posição intermediária. Pela primeira vez participando do campeonato brasileiro, aí era a Série A, né? Era a Série A, naquela época não tinha o campeão do estado participava. Só o campeão do estado. Às vezes teve algum campeonato com aí, participavam dois, mas naquele ano era que fizeram aquele estádio às pressas aí, a reforma do Ernestão. 78, aí veio o título biônico do artigo 50. Artigo 50, o famoso artigo 50. Nós jogamos em Lages contra o Internacional, já sendo campeão, mas perdemos aquele jogo. Perderam que tinha que ganhar, porque a Chapecoense ganhou o jogo lá, se não me engano, do Criciúma, lá em Chapecó. Isso. E eles terminaram o hexagonal lá, foi um hexagonal também, turno e retorno. Eles terminaram um ponto na frente do Jack, porque o Jack perdeu aquele jogo. Mas aí descobriram que o Avaí jogou aqui com o Joinville, naquele coisa, teve o Bezerra, deu um pênalti pro Joinville. Houve lá uma revolta, o Catatal, que era o ponta direita do Avaí, até deu um soco, agrediu o árbitro José Carlos Bezerra, e o Avaí saiu de campo. Foi exatamente isso. Aí foi o artigo 50 que entrou em ação. Mas o Avaí saiu de campo naquele jogo e desistiu do campeonato. Desistiu. Em plena reta final. E aí deu uma engenharia lá de pontos lá que aí o Joinville terminou um ponto atrás. O Internacional recebeu a Chapecoense lá, recebeu a taça, tudo, uma festa. Aí descobriram esse artigo 50, que o Avaí não podia... ninguém podia ganhar pontos do Avaí depois que o Avaí foi eliminado. Exatamente. Pela desistência, não que ele foi, pela desistência. E a Chapecoense tinha ganho do Avaí, o Joinville não tinha ganho do Avaí. Quando o Joinville ganhou esse jogo aqui, o Avaí estava em campo ainda. Aí eles perderam os pontos lá. Quer dizer, no julgamento aqui em Santa Catarina, não perdeu. Aí o Joinville foi lá pro CBF, que na época demorou bastante tempo, mas
Joinville foi campeão. E o Juliário buscou a taça lá em Chapecó, meio na marca, não queriam dar, mas buscou. O Juliário era o presidente da federação de Joinville. Aí tivemos a entrega daquela taça. Você recebeu como capitão, né? Jogou contra quem aqui em Joinville? Teve um jogo para comemoração, né? Daquela de 78? Mostra a foto aí. Foto, eu não me lembro agora com quem que foi o jogo. Não foi o Flamengo, o Corinthians? Isso, aí, ó, você com o Valdomiro aí recebendo, tem uma outra, isso, essa aí, ó. Essa foi de 78, né? 78, a taça 68. Eu não sei se foi uma solenidade, se teve um Se não me engano, se é que não foi. Não, isso não foi a despedida, não. Foi não foi isso. Você está recebendo a taça aí. Foi entregue a faixa e a taça. Bem depois, porque o campeonato foi resolvido depois. Foi depois, foi verdade. Depois, tá aí, ó. Eu acho que é o Bender, que era presidente do Conselho Deliberativo. Exatamente. E o Valdomiro, os dois já falecidos. Não, essa outra taça aí, pode mostrar outra. Essa aí eu acho que é de 76. Essa é 76 contra o Flamengo no Campo do América, onde nós perdemos o jogo de 1-0, gol do Merica. Exatamente. E o Joinville foi a faixas e o troféu foi entregue pelo Flamengo. Esse foi do Flamengo, está de costas aí. Aquele foi 78, eu acho que é uma só, mas tá no campo também, deve ter. Não, mas essa ali é a mesma foto. Não, essa é do Corinthians. Não, mas a outra não é. As duas. É mesmo? Não, essa é mesmo, mas a outra lá, ó, a outra você tá com a camisa listrada. Essa aí, ó, essa aí é de 78, porque a branca aqui é de 76. Essa aí é de 78. Acho que foi contra o Corinthians esse jogo, né? Quem é aquele jogador? Mostra ali, tem um jogador ali do Corinthians que tá de costas ali. Pode mostrar ali ó, outra foto. Esse aí é o Basílio. Basílio, pois esse jogo aí, ó. Foi entregue da faixa do Corinthians contra o Jack. Do título de 78. Exatamente. Foi o bicampeão. Foi o bicampeão. Aí veio 79. Então, Joinville ganhou 78. Lembrando sempre que em 76 e 77, 76 você foi artilheiro do Joinville e artilheiro do campeonato, né? Foi. Porque é o seguinte, o gol contra que nós falamos aí contra o Figueirense, contra o Avaí? No Nestão, contra o Figueirense, na decisão, eu fiz aquele gol. Aí não valeu? Aí eu era 15 gols. Mas daí, como aconteceu, foi anular o gol, mas assim mesmo eles me deram o troféu de artilheiro. De artilheiro. E aí, senão, eu tinha empatado com o Tonho 14. 14, porque era da casa, né? Tonho, cabeça de fé. E em 77, você também foi artilheiro, acho, do campeonato, né? Ou não? Do campeonato no campeonato não sei, mas foi do Joinville. Do Joinville, sim. Do campeonato, não. Mas foi do Joinville também, né? Eu sei que num ano, se não me engano, em 76, eu fiz 39 gols. Ao todo, naquele torneio todo, o Campeonato Brasileiro. Exatamente. 39 gols. Foram gols, hein? Teve o Norberto Upi com 33, foi artilheiro do Brasil naquela época. Pois um turno só. O 78, que foi esse do artigo 50, né? Exato. Que nós falamos que perdeu em Lages, mas recebeu depois o troféu. Aí veio o 78 também, disputamos o brasileiro também, né? Também. E também teve uma participação razoável, né? Não foi assim como previsto, mas... Foi aqui em 78 que deu aquele rolo lá do Sergipe, Vasco lá. Sergipe, o Joinville ganhou uns pontos do Sergipe, que... Acho que foi 78. O Sergipe teve um jogador. Que nem você, né? O doping. O jogador do Sergipe, que ganhou do Joinville lá, o Sergipe, foi pego no doping. Naquela época, o doping se pegava, o time perdia os pontos. Aí o Sergipe perdeu os pontos, o Joinville entrou na próxima fase e o Vasco ficou fora. Aí mexeu com o Vasco. Fizeram uma virada de mesa, aumentaram os classificados e o Joinville foi para outra fase junto com o Vasco, me lembro. Acho que foi 78 isso. Não me recordo não, Mira. Foi 78, 79. 79, então, aí veio o Frone de técnico, né? Frone. Aí foi a minha decisão de desistência de jogar futebol. Explica, por causa da concentração?
Na verdade, eu tinha acertado com a diretoria do Joinville Esporte Clube de que eu não precisava concentrar 2 noites antes dos jogos do Joinville. Ele jogava quarta-feira e ia concentrar segunda-feira à noite. Eu tinha como trabalho na Expoville, como administrador lá da Expoville, e solicitei a diretoria e consentiram. Aí, tudo bem. Aí na sexta-feira eu fui o treinamento de pronto, né? Chegando lá, o Vedequim, o Vedequim era o diretor de futebol. Isso. Juntamente com o Froner, que era o capitão Froner, o treinador. O Carlos Froner. Conversaram entre si e disseram, não, mas isso aí é um privilégio, isso não pode acontecer, porque tem que ser igual para todos, não sei o que e tal. E aí o Valdomiro veio me comunicar de que, infelizmente, não dava para aceitar. Fora da concentração. Falta de concentração. Eu virei as costas e vim embora. Saí do Joinville. Saí do Joinville. Aí na segunda-feira eu estava lá no Expoville e como é o nosso Frone não, mas o treinador, aquele, o Velha não, aquele primeiro, o João Lima. João Lima. Era o supervisor. É o supervisor do Joinville, cobrava uma caixinha de um valor quem chegasse atrasado. Eu peguei o carro segunda-feira e me mandei pela BR para chegar em tempo no Joinville. Quando cheguei lá na porta do Caxias, já parei, virei a volta e fui embora. Porque já estava fora. Já estava fora. Não teve mais certo, parou ali, encerrou dessa forma. Encerrei dessa forma. Ainda sou inscrito na Federação Brasileira de Futebol, na categoria. Quantos anos tem na época, Fontana? Foi em 79. Nasceu quando? Em que ano? Ei? Que ano que você nasceu? 48. 79, tinha 31 anos. 31 anos, exatamente, 31 anos. Precocemente, 31 anos. E ali não jogou mais, né? Não. Quem saiu contigo também, um dia eu vou trazer aqui para entrevistar, também não gostou, foi o Paulinho Teta também, né? Que jogava também e parece que saiu por causa disso também. Alguma coisa ele parou, porque o Paulinho Teta nem parece ter tanta idade. O rapaz era bem mais novo. Bem novo. Também, mas foi por causa, acho que foi esse mesmo caso teu, que não concordou, ele estudava, parece, não tinha, não podia concentrar. Fontão, somos escravos do tempo. E deu o nosso tempo. Mas eu quero agradecer, você vê se contar essas histórias boas, mas essa participação, então, pelo menos essa forma de encerramento precoce, né? E não jogou em mais time nenhum, né, Fontana? Não joguei mais uma. Joguei depois, eu não perdi a forma, joguei na Silva, treinamento de veteranos e tal, e coisa, depois parei completamente, porque na verdade aquilo me marcou muito, né? Tem dito que podia não precisar concentrar, eu ia me prejudicar na empresa também, porque aí como é que ia trabalhar, né? Barbaridade. E lembrando que depois você atuou, né, como diretor do Joinville, foi campeão, tudo isso, foi comentarista conosco na equipe Medalha de Ouro. Porque na verdade eu não deixei o Joinville, né? Eu fiquei em 2009, nós fizemos aquela eleição. Não, você começou em 2000, diretor de futebol, aí não era remunerado, era diretor, o Folgzang presidente, e o Neirão Martinelli era diretor financeiro, e também te ajudava no futebol, parece? Exatamente. Porque aí o Joinville ganhou 2000 títulos que não ganhava 13 anos. Porque eu fui supervisor, gerente de futebol, superintendente, etc. Joinville é a minha história. Joinville, a gente ama esse clube, né? Porque na verdade porque participou, arrumou muitos amigos, e o Joinville sempre fiel comigo, e deu tudo certo. Na verdade, não estão mais noivindo agora no Joinville, porque eu acho que é a hora de parar também, tem que saber a hora de parar. Você está com o quê? Com 70 aí? 77. 77, 3 anos mais velho que eu. Mas assim, nos defrontamos de vez em quando no dominó, né? Dominó aqui são dois craques de dominó, modéstia à parte, viu? Vai pro torneio agora, dia 18? Eu não vou participar. Ah, não? Que pena. Aí fica mais fácil. O último torneio, 44 duplas, que foi lá no Juventus, eu fui vice-campeão com o Mário Clay. Não é Mário fácil. Klein, nosso presidente do clube lá. Isso, dos terça-feirinhos. Fontão, obrigado, né? Tá aí a sua história, né? E para se guardar, né? Eu vou mandar depois para você um link do programa, você tem um arquivo, um dia reunir a família, ó. Tá aqui a história. Entrevista de despedida. Tem muita coisa ainda para ser comunicado e ser
e contada. Contada, mas... Contamos o principal. Contamos a história, realmente o que aconteceu para o público estar por dentro do que aconteceu, porque muita gente fala, Fontana não jogou na América, não. Tá vendo? Jogou. Fontana não foi artilheiro, não. Foi. Fontana não perdeu pênalti. Não perdeu. Fontana perdeu o pênalti, não perdeu. Perdeu lá no Caxias, no amistoso, né? Mas é isso aí. E nós voltamos semana que vem. É bom sempre dizer que eu sempre falo em nome da Red Horse, energia noite e dia. Aliás, eu quero cumprimentar o Rainor da Red Horse. Outro dia eu vi um comboio de carretas da Red Horse indo lá para o Rio Grande do Sul. Que legal, né? Entregar mercadorias. O Rainor tem esse espírito. É outro cara que tem uma história forte com Caxias, um dos grandes patrocinadores. Mas então, um abraço lá para o Rainor, sua equipe da Red Horse. E semana que vem, o sucessor do Fontana, o Jack, será o entrevistado. Nardella. Nossa, grande amigo. Você sabe em 79, né? Ele entrou em 80? Ele entrou em abril de 80, se eu não me engano, e eu parei em dezembro de 79. Aí ele sempre dizia assim, poxa, que pena que nós não jogamos junto. Mas eu disse para ele, nós jogamos contra. Em 77 lá no... E eu fiz o gol da vitória. De pênalti do Jack. Ele seleção amadora. Seleção olímpica, se eu não me engano, amadora. 77. 77. Que foi o amistoso de Joinville também. Você fez o gol de pênalti? Fez o gol de pênalti. Não há dúvidas. Um abraço, Fontana. Até mais. Muito obrigado. É um prazer ter sido entrevistado pelo ícone do futebol catarinense, José Mira, não há dúvida. Exatamente. Obrigado.